Bem-vindos ao Saúde em Foco. Hoje o Saúde em Foco trata de um tema muito pertinente na atualidade. Vamos conversar um pouco sobre a saúde mental na contemporaneidade. As notícias da mídia nos informam frequentemente sobre o adoecimento das pessoas. Nós temos atualmente um alto índice de depressão, um excesso de medicalização, né, de medicação controlada, e nós temos índices que nos mostram que a saúde psíquica das pessoas está num momento singular. Para isso, nós temos aqui para conversar com a gente o nosso convidado, o psicanalista Leonardo Francischelli, que veio de Porto Alegre nos prestigiar, né, no nosso programa de hoje, e a psicanalista Daniele Londero, que é daqui de Santa Maria, e veio conversar com a gente sobre essa temática tão importante, a saúde mental das pessoas na contemporaneidade. Bem, eu inicio perguntando, né, ao Francischelli, como é que tu vê, Francischelli, essa perspectiva atual da saúde mental das pessoas, né? A gente vive numa constante correria, a vida está muito rápida, a tecnologia está aí impulsionando mais ainda essa velocidade das atividades das pessoas, e com isso crescem estatísticas alarmantes, né? Inclusive estatísticas de suicídio de jovens, o que nos preocupa, né, profissionais que trabalham com a saúde mental, nos preocupa bastante o estado atual que a gente está vivendo, e eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Muito bom dia, com alegria, né, e, por que não dizer também emoção, que me encontro aqui em Santa Maria, com os colegas, os amigos. Eu vou me permitir só fazer uma pequena correção, eu vou falar mais em lugar de saúde mental, eu vou falar em saúde psíquica, uma pequena correção, tá? Talvez pudéssemos dizer, né, que é uma palavra, um lugar comum, né, que o mundo estaria numa crise generalizada, né? Francischelli, talvez como tu pontuou no início, talvez tu possa fazer essa diferenciação para a gente, né, da saúde mental e da saúde psíquica, rapidamente, só para o nosso telespectador que não está familiarizado com essa terminologia, poder compreender um pouquinho melhor. É assim, de maneira muito rápida. Muito rápida. Né? São linguagens, né? São formas linguísticas. Saúde mental como fosse mais do campo da psiquiatria, para dizer rapidamente, né? Enquanto que a ideia de saúde psíquica seria talvez algo mais do campo psicanalítico, ainda que possa haver uma aproximação psiquiatria-psicanálise, também podemos marcar uma diferença bastante marcante entre uma e outra, porque a psiquiatria não deixa de ser uma especialização médica, enquanto que a psicanálise precisaria, de uma certa maneira, fazer um rompimento com a maneira de ver a saúde. A psicanálise fala em mudanças subjetivas e não objetivas. Mas isso é só um pequeno... Isso poderia gerar uma discussão um pouco mais profunda. Mas a questão... Se eu vou me valer de um autor, né, por exemplo, um autor pós-freudiano, né, porque alguns costumam dizer, né, que Freud é o fundador, né, e os seguidores são autores, né, autores importantes da psicanálise, como eu poderia citar aqui o Lacan, por exemplo. Ele diz que o nosso mundo atual sofre de uma crise do simbólico. Em outras palavras, sofre
sofremos, aí somos todos, né, de uma crise da lei. É como que a lei perdeu a força, né, de estancar as nossas pulsões. Ela já não tem a força da sinaleira. Quando é vermelho, nós temos que parar, né? Não podemos avançar. Talvez o nosso mundo, da sua organização política, ele pode nos dizer muito, porque parece que se pode fazer quase tudo e de uma forma impune. Então, a crise do simbólico se refere a essa impunidade. Essa crise do simbólico, assim, dita muito someramente, né, ela tem efeitos psíquicos enormes. Então, o sofrimento psíquico, que ele tem mais uma subjetividade, não é que nem o sofrimento, vamos chamá-lo físico, onde o corpo adoece. Sempre é preciso, né, não tem o corpo sem o psíquico sem o corpo. Isso sempre carece de um equilíbrio, né, de uma harmonia. Agora, nos dirigindo essencialmente ao psíquico, aí aparece, de uma certa maneira, a tecnologia e a modernidade também. Porque a indústria farmacêutica é uma indústria de ponta, né, onde trabalha os melhores cérebros, os prêmios Nobel. Tá? Então, a indústria farmacêutica vem produzindo substâncias cada vez, talvez, mais eficientes. Mas aí nós poderíamos entrar também numa outra discussão. Alguns filósofos ou sociólogos tratam de caracterizar a nossa sociedade hoje, né? Por exemplo, Bauman, né, que é um dos mais conhecidos, né, ele fala da sociedade líquida. Bom, isso é uma linguagem, né, que nessa linguagem, né, ele quer descrever a nossa sociedade, né, mas cada um pode também, na sua subjetividade, interpretar isso de uma maneira singular. Mas podemos dizer que essa imagem é muito clara, né? Como conter a água nas suas mãos, né? Ela não tem como ser contida. Tá? Não tem como... Então, isso também pode representar a crise do simbólico, porque, né, não tem alguma coisa que nos contenha, que seja um continente, né? Para evocar um outro autor, Continente Conteúdo, que é o Bion, que nos fala disso. Então, aqui se armou uma conjugação interessante, porque há pouco tempo a gente viu uma estatística de consumos no Brasil, da Anvisa, é a Anvisa, né? Sim, entre o Rivotril, a quantidade de unidades vendidas num ano de 2012 ou 2013 são valores, os números, quer dizer, não valores altíssimos. Né? A gente fica impactado. Então a gente... assim, como é que tu te posiciona frente a isso? Assim, algumas pessoas dizem que há um excesso de medicalização. Mas isso, tu concorda com isso? Isso que é exatamente o ponto que eu abordar. Então se o Bauman, que é filósofo, sociólogo, ele pôde caracterizar de uma maneira, captar, talvez nós, os psicanalistas, né, o que pensamos
poderíamos pensar também, dizer que a nossa sociedade hoje é uma sociedade medicalizada. Medicalizada. Em 10 pessoas, talvez 8, eu estou dizendo aqui um número, estaria tomando alguma medicação psíquica, vamos chamá-la assim. Então, nós estamos, penso que não estaremos exagerando, em falar de uma sociedade medicalizada. E a medicalização, ela tem seus efeitos benéficos, né? Ela, inclusive, a gente brinca, né, que como agora não podemos mais ir tardiamente, né, dirigir alcoolizados, porque sabemos, né, que o álcool, a nossa percepção é a que sofre distúrbios, né, imediatamente. Também teríamos que ter algum aparelho para medir os medicalizados, porque a medicalização também pode trazer alguns efeitos para quem dirige. Então, eu penso que tenho a impressão, com dados observáveis, né? E essas receitas parece que elas já têm. A gente vê, por exemplo, um tratamento de uma psicose, então são 3 ou 4 indicações. São muitas, né? Assustadora quantidade de medicação. Né? E como são medicamentos de ponta, eles também, economicamente, não são... Tem um custo alto. Tem um custo alto também. E muitas vezes isso sobrecarrega as famílias economicamente, trazendo outros problemas em decorrência, né, do desequilíbrio financeiro que isso causa para a família ter que custear toda essa medicação, né? Eu queria, assim, ver contigo, Daniele, como é que tu vê isso no consultório, né, nessa demanda de consultório, como é que tu percebe a questão da medicalização? Muitas vezes eu creio que a pessoa que já chega lá no consultório pedindo auxílio, ela já vem com a medicação, né? Como é que tu compreende essa questão? Eu vou tomar o teu exemplo, assim, né, Franciele, do que tu dizia em relação ao dirigir, né? Porque, sim, muitos pacientes nos chegam medicalizados, né? E acho que a nossa direção no tratamento também, né, nos coloca num trabalho também em relação ao paciente de poder escutá-lo e poder transformar isso num trabalho analítico, né, que a pessoa possa também ir compreendendo os efeitos de uma análise. E a gente não vai tirar a medicação imediatamente, nem eu acho nosso papel interferir na vida do sujeito dessa maneira, mas acho que a gente também tem essa possibilidade de ir oferecendo outros recursos na vida que a pessoa possa ir se adaptando e negociando melhor com a vida, né? Porque eu acho que uma das questões, pensando no que o Franciele dizia em relação à questão da lei, é que me parece que as pessoas estão perdendo muito a capacidade de negociação com a vida. É tudo muito rápido, a internet entra de uma maneira nos oferecendo soluções rápidas, a medicação nos oferece soluções rápidas, né? O conforto que é oferecido hoje em dia é muito rápido. E nós, na psicanálise, não temos esse recurso da rapidez, mas nós temos algo que entendemos ser muito mais definitivo na vida do sujeito, né? Que é a compreensão, a escuta, né? E o trabalho com o sofrimento psíquico, nem sempre necessariamente o sofrimento como um sintoma, né? Mas acho que fazendo parte da vida, dessa vida de quem hoje precisa tudo muito rápido, as pessoas trabalham muito, as pessoas, né, fazem muito das suas vidas. Então eu acho que eu não me preocupo no sentido do paciente que me chega medicalizado, ou mesmo aquele que, estando em análise num momento ou outro de um sofrimento maior, queira buscar um recurso como a medicação. Eu me preocupo com quem não vai a tratamento, né? Com quem não busca essa outra possibilidade, que nunca vai sair disso, então, né? E que vai
talvez, não sei se é a maioria das pessoas, mas vejo que hoje em dia as pessoas procuram muito mais tratamento do que antigamente, pelo menos assim me parece, né? Até pelos movimentos nos nossos consultórios, eu acho que né, as pessoas estão se dando conta e quando me refiro ao movimento, o próprio tipo de busca que existe hoje em dia, né, as pessoas buscam análise, me parece. E, então, eu me ocupo de pensar mais nessas pessoas nesse sentido que não chegam a essa possibilidade de pensar na vida de uma outra forma, que não através de uma solução rápida. Eu percebo também que a vida tem sido muito exigente e talvez por isso esse movimento de busca, assim, nós somos extremamente cobrados na atualidade de fazer tudo muito bem feito. Nós temos que ser muito boas mães, vamos falar aqui do feminino, que é, né, onde eu me encontro, excelentes profissionais, a gente tem que dar conta de várias alçadas da vida de uma forma excelente, né? Não é de uma forma razoável, a gente tem essa busca, até porque existe muito conhecimento sobre como ser uma boa mãe, como ser uma boa profissional. Então a gente está sempre buscando algo que nos exige muito. Eu acho que podemos relacionar de alguma forma com a busca da medicalização, com o sofrimento e com esse movimento então de chegada ao consultório, né? Vocês que estão estudando, né, uma pergunta assim para vocês, na graduação, vocês já estão no momento de estágio, como é que vocês percebem, discutem essa questão da medicalização? Então, bom dia, meu nome é Vitória. Na verdade, eu não vou responder a tua pergunta agora, porque eu já estava pensando em outra. A gente sabe que essa questão da lei, né, é muito atual e como que ela vem se mostrando na atualidade é também complexa. E eu estava pensando esses dias a respeito de que a lei tem se inserido muito menos pela questão da castração, né, pela questão do interdito simbólico e muito mais na noção de privação, de eu ser privado, de me encontrar com o que eu quero e não de que tem coisas que talvez nunca seja alcançado, que se encontre com a falta, enfim, que são conceitos psicanalíticos, assim, que talvez para o programa é difícil explicar, mas queria abordar um pouco isso, como que se daria a medicalização nesse âmbito, assim, de pensar a castração muito mais no campo da privação na atualidade, porque me parece que a medicalização vem para ofuscar, né, uma demanda, e também eu acho que a gente não pode pensar atualmente que, vamos retornar para como era antes, né? A gente vive num momento em que a gente tem que pensar o que a gente vai fazer daqui para frente, não existe uma origem, né, do porquê que se tornou as coisas assim e como que, né, e como que a gente poderia pensar, assim, daqui para frente o que fazer com essa lei que vem vindo de uma outra forma, que é sempre o possível e não ao que é impossível, né, de se alcançar. Tem umas colocações, parecem importantes, que a Vitória traz para a gente, né? E eu só queria, antes de me envolver com essas questões da Vitória, a minha prática de consultório, né, eu dou muita ênfase às entrevistas iniciais, né, e aqui eu já pegaria um gancho com a Vitória, né, enquanto eu não encontrar demanda efetiva, né, de um pedido efetivo, de uma análise, no caso, né, a gente não começa a viagem, né, enquanto essa demanda não aparece. Mas eu nunca esqueço, e às vezes, tem uma vez que eu esqueço, que é bom que a gente esqueça, né, para fugir dessa perfeição, né, e aceitar esse esquecimento, né, não ficar nesse modelo encaixotado, né, e querer sempre uma grande performance, né. Isso é um enquadramento, né, que a sociedade também nos impõe, né, e como a gente vai se movimentar dentro desse marco, né? Mas eu sempre formulo também a pergunta se está usando alguma medicação, seja para dormir, seja para tranquilizar, seja para o que for, né? Se estaria usando alguma medicação para que isso
apareça, né? E a ideia, particularmente a minha ideia, né, se esse futuro analisando, e eu também ando meio obsessivo com a linguagem. Eu penso que um psicanalista não poderia mais falar paciente, porque nós tratamos de uma, como dizia antes, né, o que nós procuramos é uma exposição subjetiva do sujeito, né? Então, paciente tem uma carga pesadíssima, tem toda a tradição médica. Então, tem uma passagem do Freud que ele fala, né, que se nós cedemos nas palavras, né, a gente termina cedendo nos conceitos, né? Então, eu falo, tem duas palavras em português que seriam analisante ou analisando, né? E também a palavra consultório é uma palavra pesada, com uma tradição muito grande, né? E a gente, é muito difícil romper com isso, então a gente fala só de análise, né? Alguns preferem outra palavra, para ver se a gente deixa de lado a questão dessa linguagem mais médica, né? O consultório. O conceito que a Vitória traz da castração é o miolo, né, da teoria analítica, né, que, em pouquíssimas palavras, né, é um limite, né? Eu não posso fazer tudo, né? Mas, ao mesmo tempo, né, como diz lá o São Paulo, né, na sua palavra aos Coríntios, né, feita a lei está instituído o pecado. Ao mesmo tempo está instituído o pecado. Então, porque a castração é como que ela tira um pedacinho da totalidade. Né? Se nós tivéssemos um desenho, é como que tira... Então, ele marca uma incompletude, né? E a luta vai ser para te completar, para chegar à perfeição, como dizia a Luciana, né? Esse querer chegar. E isso tem que trabalhar e suportar isso, né? Então, por isso que a gente fala, né, que aqui a medicalização, né, ela trabalha nas cadeias, né, do carbono, do oxigênio. Aqui nós vamos trabalhar em outra dimensão, né, que é fazer uma mudança, como dizíamos, subjetiva, aonde a relação contigo mesmo e com o outro, ela sofre uma modificação. E aqui a presença do outro é muito importante, porque sem o outro nós não somos ninguém, né? Sem um olhar materno e paterno, nós não seremos ninguém. Nós estamos assim nos encaminhando já para o final, né, do nosso programa. Então eu queria abrir a palavra, né, para quem ainda não se manifestou, assim, de uma forma rápida, que a gente pudesse fazer um diálogo e levando em consideração que a gente precisa atender as pessoas que estão nos escutando, que não conhecem a psicanálise, né, que são pessoas que têm uma perspectiva leiga em relação ao mundo da psicanálise. Eu queria perguntar isso para o Francischelli, também levando em consideração de, quem sabe, brevemente poder dizer, então, o que é análise, o que é um psicanalista, pelo menos de uma forma breve, né? Pensando que aqui é bastante conhecida a psicologia, né? A medicalização, o psiquiatra, mas o que é ser um psicanalista? E juntando a pergunta que a Luciane falava sobre essa demanda da contemporaneidade,
e que a Vitória traz sobre essa questão da castração, tu fala sobre a falha do simbólico, e fico pensando o que é essa falha do simbólico, né, para que as pessoas possam compreender e que consequências isso tem na nossa sociedade atual. É claro que de forma breve, sem... Temos né? 2 minutos de programa. Difícil para um psicanalista, né? Não, mas a gente tenta, né? Quando a bola chega para a gente tem que fazer alguma coisa, né? Tem um autor que a gente gosta, né, que se chama Lacan, ele diz que a psicanálise é o que se espera de um psicanalista. Né? A psicanálise é o que se espera de um psicanalista. A psicanálise, ela seria uma cura pela palavra. Numa sala de análise, né, muito simples, né, tem um divã e uma poltrona, né, às vezes bem cuidados, outras vezes um pouco surrados pelo uso, né, onde alguém em uma posição deitado nesse divã e alguém sentado atrás, é um trabalho que vão fazer ali nesse encontro, né? Um tem o trabalho da fala, ele falar sem censura, né? E outro tem um trabalho de escuta igualmente, sem censura, sem preconceitos. Dentro de um clima ético do sigilo, né? E aí é que o fazer psicanalítico é desses instrumentos simples. Eu acho que um pouco da pergunta da Angélica, que eu acho bem importante para nós, assim, principalmente num contexto de Santa Maria, Francisquelli, é o que nos torna um psicanalista. Isso é mais complicado. O que nos autoriza. Bom, eu acho que você já está nos respondendo. É complicado. Não, isso é que nem fazer um bom pão, né? Da minha infância, que fazia pão em casa. A gente tinha que amassar e amassar e amassar e amassar até colocar esse pão no forno para que ele crescesse com bom gosto, saboroso. A formação de um psicanalista não é diferente. Ele precisa ser graduado em medicina, psicologia, e agora em outras áreas também, filosofia, pedagogia, etc., etc. Ele precisa fundamentalmente, aí é uma especificidade da psicanálise, é ser analisante. Ele precisa fundamentalmente submeter-se a uma análise. Isso é um dos elementos centrais da formação do analista. Lógico, depois tem toda a questão teórica, né, porque nós não fazemos uma clínica sem amparo numa teoria, e temos nossos teóricos. O fundador desta ciência foi Sigmund Freud. Tem uma série de grandes autores que são seguidores de Freud. Tem uma divergência, como não poderia deixar de ser, às vezes como no campo da filosofia, que tem um que pensa um pouquinho diferente, mas o central, o miolo das teorias, elas são muito próximas, tem um parentesco, e depois teria ainda levar o material que eu tenho como meu analisante a conversar com alguém com mais experiência, que nós chamamos de supervisão, né, para ir... Mas isso é interminável, né? A gente pode ter até o Freud recomendava que cada 5 anos a gente deveria voltar em análise. E eu acredito que isso se mantém como uma lei que deveremos observar até hoje. E cada 5 anos a gente voltar para o divã também. Eu quero só expressar à universidade a minha gratidão. Muito obrigado. E estou muito contente de estar aqui. Então, eu agradeço muito a presença, né, dos participantes. Obrigada, Francisquelli. Obrigada, Daniele. Obrigada pela presença de todos os participantes. E ficamos por aqui. Obrigada à audiência e até o próximo Saúde em Foco.